Seja bem-vindo ao Saúde em Dia. Hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre ortodontia, que é a especialidade da odontologia responsável por corrigir a posição dos dentes, devolver um sorriso estético para o paciente e uma mastigação adequada. O tema de hoje são os aparelhos estéticos, que são os preferidos pela maioria dos adultos. Mas qual é a principal diferença entre o aparelho convencional e o estético? O aparelho convencional, ele é metálico, ele não passa despercebido, todo mundo percebe quando você instala o aparelho. Já o aparelho de safira ou porcelana, que é o estético, ele é mais discreto, porque os brackets são compostos de materiais que são praticamente da cor dos dentes. Então, ele é uma opção boa para quem prefere a estética para corrigir o seu sorriso. Bom, para que o tratamento ortodôntico ele seja bem conduzido e o paciente não tenha problemas durante o tratamento, é muito importante que o ortodontista faça a seleção adequada do tipo de material estético que ele vai optar para o caso desse paciente. Mas quais são os materiais estéticos que compõem os brackets estéticos? Nós temos basicamente 3 materiais que são utilizados para confeccionar os aparelhos estéticos. Quais são? Policarbonato, porcelana e safira. Eu vou explicar para vocês agora um pouquinho sobre o policarbonato. O policarbonato, ele é um tipo de plástico, ele também é conhecido como bracket de resina. Ele é o material estético menos resistente dos 3, apresenta alto índice de quebra e deslocamento. Isso faz com que atrase demais o tratamento ortodôntico, porque cada vez que um quadradinho desse descola, atrasa em média 2 meses no final do tratamento. E ele também altera de cor, pois ele retém o corante dos alimentos que o paciente consome. Assim como um paciente que apresenta alguns hábitos como fumar e usa um aparelho estético, raramente o aparelho estético de um fumante vai ficar branquinho do começo ao final do tratamento se o material que o compõe for de policarbonato. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho da porcelana e da safira. Ambos são materiais bastante resistentes. Raramente eles descolam ou quebram e eles também não alteram de cor porque eles não retêm o corante dos alimentos que o paciente consome. Além dessas vantagens estéticas, a gente também tem uma outra grande vantagem. Por quê? Porque eles são uma ótima opção para pacientes que apresentam alergia a algum componente do aparelho metálico. Então, nesses casos, optamos pelo aparelho estético de porcelana ou de safira. Por quê? Porque ele não vai causar irritação nem nos lábios e nem na bochecha do paciente alérgico. Mas nem tudo são vantagens, então esse tipo de aparelho também apresenta alguns inconvenientes. Há estudos científicos que comprovam que o atrito entre o aparelho estético e o fio que faz a movimentação dos dentes, ele é maior do que no aparelho metálico. Qual a consequência disso? Faz com que o movimento ele seja mais lento, então demora mais tratar um paciente com um aparelho estético do que com um aparelho convencional metálico. É muito importante que o ortodontista mostre essas vantagens e desvantagens de cada técnica para o seu paciente, porque assim ele decide junto com o paciente qual a técnica que vai ser optada para o tratamento. Por exemplo, se um paciente prefere um tratamento mais rápido, então optamos pelo tratamento metálico, sabendo que vai pecar um pouquinho na estética. Agora, se para um outro paciente, para corrigir o seu dente, é fundamental o aparelho ser discreto, então optamos pelo aparelho estético, mas ele tem que estar consciente que seu tratamento vai levar mais tempo do que se ele tivesse usado o aparelho metálico. Bom, depois do surgimento dos aparelhos estéticos, a gente pode notar claramente que aumentou o número de adultos interessados em corrigir os seus dentes. Também é importante lembrar que o aparelho ortodôntico ele não trabalha sozinho. O sucesso depende de alguns fatores, como por exemplo, um bom diagnóstico, um plano de tratamento adequado para cada pessoa, a formação do especialista que vai fazer o tratamento e também a colaboração do paciente. Bom, seja de porcelana ou de safira, o aparelho estético permite que você seja mais livre para sorrir. É isso que você quer? A estética é um requisito fundamental para você realizar a correção dos seus dentes com o tratamento ortodôntico?
Então venha até nossa clínica que a gente vai ver se esse tipo de aparelho está indicado para o seu caso. Bom, agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens do aparelho estético para vocês notarem a diferença. Aqui a gente pode ver um aparelho metálico que chama bastante atenção, mas responde mais rápido. Esse outro lado a gente pode notar o aparelho estético, que é lindo, é muito bonito, mas demora um pouco mais para responder. Aqui nós temos uma paciente que está com um aparelho estético e a gente pode notar que realmente ele é muito discreto. E agora alguns famosos que optaram por essa técnica para realizar a correção dos seus dentes, como por exemplo Tom Cruise, Adriane Galisteu, Letícia Sabatella, Camila Pitanga e mais recentemente agora Fátima Bernardes. Além desses famosos, nós temos também aqui na nossa clínica uma paciente muito querida, uma famosa muito fofa que também optou por corrigir os seus dentes com um aparelho estético, que é a Mariana Felício. Então a gente vai passar para a sala clínica para conversar com ela, para ela relatar para a gente sua experiência com o aparelho estético. Bom, nós estamos aqui com a Mariana Felício e eu vou perguntar para ela como que foi a adaptação dela com o aparelho, se ele incomodou muito no começo, se foi tranquilo. Não, foi super tranquilo, assim, na hora que você colocou, assim, eu senti um pouco, parecia um corpo estranho, assim, mas eu cheguei em casa, já, no outro dia, já acostumei, não tive muita gente falando, ai, corta a boca, o meu não cortou nada, não tive uma afta, nada, não senti nada, assim, não me atrapalhou em nada. Tem muito mito mesmo, gente, nesse lance de que o aparelho machuca demais. Não é bem assim, né? Não, e o meu não dá nem pra ver. Não. Eu fiz um trabalho agora, um desfile, e ninguém viu da passarela, assim. Saiu uma foto até na revista Caras, e eu tô sorrindo na foto e você não enxerga que eu tenho aparelho. É isso que eu ia te perguntar agora. No seu caso, no caso da Mariana, a gente optou pelo aparelho estético, porque ela vive fotografando, vive desfilando. Aí eu queria saber, Mari, se te atrapalhou em algum trabalho você tá com o aparelho. Assim, eu piloto na Fórmula Truck, cheguei lá, o pessoal, pelo contrário, eles falaram, ai, ficou tão lindo o aparelho, elogiaram. E não atrapalhou em nada, tô fazendo desfile normal, tô filmando, gravando, não atrapalhou em nada. Ótimo, ele realmente é muito discreto, gente, muito discreto mesmo. Bom, obrigada, Mari, por você contar pra gente sua experiência. Eu que agradeço pelo aparelho, que eu amei, e vocês são maravilhosos, são, assim, não tenho o que falar, sou super bem tratada aqui, adorei, tô adorando meu tratamento, vou continuar vindo aqui sempre. Ah, que bom, obrigada, Mari. Bom, nunca é tarde para cuidar do seu sorriso, pense nisso e até o próximo Saúde em Dia.